O Luiz, bem, Luiz? O Luiz está sempre aqui com a gente e ele está pedindo para você se você poderia explicar mais sobre suas críticas à psicanálise. Aí ele diz o seguinte: pesquiso a obra de Karl Popper, grande crítico de Freud, mas não concordo em enquadrar a psicanálise ao lado de homeopatia e astrologia. E aí, Natália? Então, Luiz, né? O nome do Luiz, ouvinte. bem. Luiz, no Que Bobagem, a gente incluiu a psicanálise porque a gente coloca nesse mesmo rol de como a gente classificou pseudociências, uma classificação prática, não filosófica, para auxiliar o leitor a distinguir entre práticas que são populares e que são vistas como científicas pela sociedade, mas que não passaram pelo rigor metodológico da ciência. No caso da psicanálise, apesar dela ser só meio capítulo do Que Bobagem, a gente ficou feliz com a repercussão, sim, de provocar esse debate, porque ao provocar esse debate, a gente inclusive ficou sabendo que mesmo dentro da comunidade de psicanálise, não há um consenso se a psicanálise é ciência ou não. Alguns psicanalistas dizem que sim, outros dizem que não. Então, eu acho que o debate é útil e foi importante ela ter sido incluída porque esse debate existe, tanto que ele existe dentro da própria psicanálise. Não é um pejorativo, não quer dizer que a psicanálise não serve para nada, que ela não tem benefícios terapêuticos, é apenas uma classificação de algo que é visto como científico no imaginário popular, mas que não é científico de acordo com os critérios metodológicos, com o rigor metodológico da ciência. Então eu convido aí você a ler o livro para entender como que foi essa abordagem, e a gente inclusive a gente cita mais Grunwald do que Popper. Popper é citado bem de leve, a gente cita outros filósofos que inclusive criticaram Popper, Grunwald foi um dos que criticou, mas que também colocam a psicanálise como algo não científico. Então, espero que tenha aí ajudado a responder a sua Muito bom. pergunta. Natália, vou aqui fazer meu acréscimo. Eu acredito em anjo da guarda e em psicanálise também, mas eu não sou da ciência, então eu respeito demais a sua opinião e vou atrás dela. Natália, olha a nossa audiência aqui qualificada. O Luiz Dantas. Luiz, obrigada. Ele fala assim: concordo com Wittgenstein. Psicanálise é uma mitologia poderosa, não uma ciência. A diferença é enorme. Gente, eu não sei nem o que falar sobre Wittgenstein. Jogo essa bola para você aí, Natália. Olha, eu acho que tem vários escritores, críticos, filósofos que já se debruçaram sobre a psicanálise, muito mais do que eu e o Carlos no Que Bobagem. Então, por isso que nós estamos tão felizes com o debate. Quem sabe, inclusive, a gente traz esses outros autores de volta para o debate. No Brasil, a psicanálise é muito popular e até muito querida pela elite intelectual. Então, acho que por isso que gerou tanto incômodo. Mas o que a gente fez no Que Bobagem não tem nada de original. O livro não é a nossa opinião. O livro é realmente um compilado de o que outros autores que são especialistas sobre o tema já destrincharam, não só sobre a psicanálise, mas sobre os 12 capítulos que a gente colocou no livro, e uma tradução, então, do que vários autores já disseram numa linguagem popular, numa linguagem para o público não especialista. O Que Bobagem é um livro de divulgação científica. Ele não é um tratado sobre psicanálise. Ele é um livro de divulgação científica sobre 12 temas, dos quais a psicanálise está lá em meio capítulo. Então, a gente está muito feliz com o que isso provocou no debate público no Brasil. Eu acho que o debate é sempre bem-vindo. Muito bom. Ó, temos aqui um novo membro, Alice dos Santos Ribeiro. Bem-vinda ao My News. Pati, vamos chamar aqui uma chuva de alegria para Alice. Que bom, o apoio de vocês, Alice, é fundamental. E eu sei que você está feliz porque nós estamos aqui com essa super cientista que é a Natália Pasternak, respeitadíssima. Eu quero ler aqui uma mensagem do Anielo. O Anielo fala assim: mas a ciência tem sim seu lado político. É verdade, tudo tem lado político, gente. A educação, a ciência, a saúde, é tudo. Como qualquer atividade humana. Aí, Aniela, a gente concorda. O que não significa que a ciência não tenha seus mecanismos de correção.
Boa, Anielo, concordo com você. O Luiz Ben está te agradecendo, Natália. Ele falou: compreendido, concordo com a sua resposta. E tem uma dúvida aqui da Letícia, olha o nome do perfil, que fofinho. Letícia, mamãe cansada. Ô, Letícia, eu vou com vontade de te pegar no colo cada vez que eu leio. Ela pergunta assim: e a fitoterapia? Fiquei em dúvida. É ciência a fitoterapia, Natália? Letícia, em primeiro lugar, meus sentimentos. Eu tenho uma filha Tamo de junto. 14 anos, mas eu lembro bem de quando ela era bebezinha, então eu entendo o seu cansaço. Fitoterapia não é pseudociência. Fitoterapia é uma atividade que estuda princípios ativos de plantas. Desde que isso seja feito de acordo com o método científico, com rigor metodológico, isso pode trazer resultados muito legais. A gente tem muitos remédios que são derivados de plantas, mas é importante que eles sejam testados para que a gente saiba segurança, dosagem, tamanho do efeito. Tem algumas coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, aspirina. Aspirina vem de um princípio ativo retirado da casca do chorão. Aspirina também é um fitoterápico, mas foi testado, teve algumas mudanças para não atacar tanto o estômago, então teve algumas mudanças na formulação e na síntese da molécula, e acabou se tornando aí um dos remédios mais populares do mundo. Então, fitoterapia per se não é pseudociência de jeito nenhum, mas os fitoterápicos precisam passar por um rigor metodológico para se tornarem medicamentos. Então, o perigo, né, o perigo que pode existir numa fitoterapia é você tomar um fitoterápico que não foi testado, que ninguém sabe a dosagem, ninguém sabe interações medicamentosas, como é que esse fitoterápico interage com outros remédios que você de repente está tomando. Então, nesse sentido é que pode ser um pouco perigoso, mas como atividade, não. Tá certo. E, Natália, eu queria te ouvir também a respeito da acupuntura. Você fala de acupuntura no seu livro? Sim, no capítulo de medicina tradicional chinesa, a gente explora bastante a questão da acupuntura, que é uma prática muito popular no Brasil e é uma prática reconhecida como prática médica, assim como a homeopatia. E o que a gente mostra? Um contexto histórico, cultural, de como surgiu a acupuntura, principalmente depois como ela surge dentro do conceito desse grande guarda-chuva que é a medicina tradicional chinesa, quais são os estudos que foram feitos para testar a eficácia da acupuntura, alguns estudos super divertidos que o pessoal fez com agulhas falsas, desenvolveram para poder fazer o grupo controle dos estudos, então o pessoal que realmente recebeu a acupuntura, e o grupo controle era feito com o pessoal que recebia acupuntura com agulhas retráteis falsas. Elas dão uma picadinha e sobem, elas não ficam ali no famoso ponto da acupuntura. Ou acupuntura com pontos falsos, seria acupuntura no lugar errado. E esses testes super bem realizados, eles mostram, infelizmente, que a acupuntura não funciona além de um placebo. Tanto faz onde você coloca as agulhas, ou se as agulhas são verdadeiras ou falsas, o efeito é o mesmo. Existe uma melhora, mas é uma melhora atribuída ao grupo placebo, ao efeito placebo do paciente. Então, a acupuntura, ela não passou pelo crivo do rigor metodológico da ciência. Os melhores estudos clínicos mostram que não funciona além de um placebo. E a gente traz essas referências todas no livro, além de uma incursão pelo contexto histórico e pelas alegações de como a acupuntura deveria funcionar. Então, toda a questão dos meridianos que estariam distribuídos no corpo, as correntes energéticas. A gente faz uma descrição bastante detalhada e a gente mostra, né, o que a ciência, enfim, tem a dizer sobre isso. Agora, Natália, tem uma questão que eu estava pensando aqui, porque eu também gosto muito de acupuntura. Mas assim, tem coisas que podem te fazer bem, sei lá, me faz bem rezar pro anjo da guarda. Então eu rezo, porque eu não estou fazendo nenhum mal para mim mesma, nem para outras pessoas. E talvez esse seja o caso da acupuntura para muita gente. Mas também tem uma questão que é você ir atrás de uma pseudociência que pode fazer mal. Tem uma diferença aí entre a ozonioterapia e a acupuntura? Você vê isso ou não?
gritante. A ozonioterapia é algo que, especificamente no seu uso, pode ser prejudicial. Quando a gente fala de outras medicinas alternativas, como homeopatia, acupuntura, quando a gente diz por que, que essas práticas podem fazer mal, é um uso indireto, é um efeito indireto. É quando a pessoa deixa de procurar o tratamento adequado ou se desvia do tratamento adequado para fazer uso dessas práticas. A gente conta, inclusive, no livro, várias histórias muito tristes de pessoas que morreram, que perderam entes queridos, porque recusaram tratamento ou porque atrasaram diagnósticos de doenças crônicas, de doenças graves, por fazer uso de práticas alternativas. Então, esse é o perigo de práticas como homeopatia, acupuntura, curas energéticas, curas naturais. Ao passo que a ozonioterapia, ela tem esse perigo e ainda tem o perigo direto de poder realmente prejudicar o paciente, causando danos às mucosas e às articulações. Então, é um outro nível de pseudociência, com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui, já estamos encerrando, que eu sei que você está com o tempo estourado. O André Leal está perguntando: e a cannabis canabidiol, Natália? Você falou sobre ela no livro? Obrigada pela pergunta e pelo apoio, André. Obrigada, André. No Que Bobagem, não. A gente tem alguns artigos interessantes na revista Questão de Ciência sobre o uso de cannabis e que eu acho que são bem interessantes porque eles fazem o balanço mesmo de qual pode ser um uso benéfico, medicinal, baseado em evidências e o que é hype, o que é exagero da mídia. Então é legal, né? Se você quiser procurar na revista Questão de Ciência, você vai achar artigos que se debruçaram bem sobre esse tema. Ó, a gente tem algumas pessoas que estão recomendando a assinatura da revista Questão de Ciência aqui, Natália. Olha o prestígio. Fala aí, faz a sua propaganda, Natália. Nossa, que bom! Gente, nem precisa assinar. A revista é online, gratuita. Eu recomendo vocês assinarem a newsletter, porque daí vocês recebem no e-mail toda semana com os artigos em destaque, porque senão a gente às vezes até esquece de ver, saiu alguma coisa interessante, a gente deixa passar. Então, quem puder assinar a newsletter, a gente agradece muito e agradecemos muito aí a repercussão. A revista Questão de Ciência, ela foi lançada em 2018, junto com o Instituto, e a gente tem tentado aí prestar esse serviço gratuito, disponível para toda a população. Muito legal, vou assinar a newsletter sim. Natália, quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço hoje. Eu que agradeço, Miriam, e a todo mundo que mandou perguntas e participou. Sempre um prazer estar com vocês.